A extensão não é alternativa para a sociedade. A extensão não é apoiar o que há externo à universidade. É recolher do que existe externo aquilo que, trabalhado pela universidade, permite formar melhores profissionais. E eu tão logo tomei conhecimento da existência da Vila dos Funcionários, eu disse, eu tenho aqui a possibilidade de fazer um projeto talvez único, que é fazer com que toda a UFRJ una suas forças para fazerem projetos de extensão tomando a Vila dos Funcionários como referência, que é uma coisa absolutamente admirável, porque vai colocar a UFRJ, provavelmente, na vanguarda do tema social. Porque esses estudantes que lá vão fazer os estágios, provavelmente muitos deles vão fazer mestrados e doutorados, vai surgir todo um trabalho de pesquisa desenvolvida em muitas frentes a respeito do caso da Vila dos Funcionários. Isso me encantava como possibilidade de pôr a extensão da UFRJ no caminho certo. Os moradores da vila tinham uma relação meio que estranha com a UFRJ, né? Se por um lado eles querem a universidade, né, seus saberes acadêmicos, por outro lado, como houve muita omissão por parte até das gestões anteriores da reitoria, eles começaram a se distanciar. Eu acho que um passo importante foi quando, em 2006, numa participação conjunta, a Amavila e os integrantes do programa, a gente então elaborou um documento no sentido de fato, alavancar a regularização fundiária. Nessa época, quer dizer, nós já tínhamos conversado com o reitor, o professor Luiz Teixeira. Isso foi pauta do Conselho Universitário, não podia ser de outra forma, porque aquela área, 120 mil metros quadrados, está inserido na UFRJ. Então, era preciso que a universidade se posicionasse no sentido de desmembrar aquela área para efetivar a medida provisória 2020/2001, né, que é a concessão de uso especial de moradia, chamado CUEM. Eu acho que a partir dessa vontade política da gente, e do envolvimento forte dos integrantes do programa, a comunidade se aproximou da universidade. A vila residencial começou a ser efetivamente ocupada em 74, 1974. E até os dias de, praticamente até agora há pouco tempo atrás, a própria universidade não reconhecia a existência da vila. É uma coisa difícil de entender, porque a vila materialmente está lá há mais de 30 anos, 40 anos quase. No entanto, legalmente não existia, né? Então, o processo de regularização fundiária é tornar legal o que é real, né? Então, ela é reparar um erro que se manteve ao longo desses anos, que também é verdade, ao longo desses anos não tinha instrumento jurídico. Nós devemos isso muito a esses últimos governos, especificamente o governo Lula também tem se empenhado muito nesse tipo de solução, dando um marco jurídico apropriado, né? Mas na realidade é isso, quer dizer, basicamente é tornar juridicamente legal uma situação que era real, mas que teoricamente um plano jurídico não existia, né? E aí eu consegui, obviamente, eu disse de maneira nenhuma, ninguém vai remover ninguém, nem vai retirar ninguém daqui. O reitor, né, junto com os dirigentes da Amavila, começaram a pensar numa coisa maior, né, não fazer uma intervenção pontual, né. Na verdade, o pensamento do Carlos Lenço na época era transformar a vila num laboratório de educação superior, né. O que quer dizer isso? Queria envolver, né, os diversos setores, os diversos saberes acadêmicos da UFRJ, no sentido de atender as demandas da comunidade. Esse projeto tem uma finalidade importantíssima, que é
mudar o tipo de relação que tem os moradores com qualquer instância do poder constituído, né? Hoje essa relação é uma relação de favores, de simpatias, e a partir da concessão da regularização fundiária, que é um direito dos moradores, um direito consagrado na Constituição brasileira e reafirmado pela medida provisória 2220, essa relação passa a ser uma relação de direitos, ou seja, como qualquer cidadão, ele tem direito a reivindicar em situações que significam uma qualidade de vida. Essa mudança de relação é importantíssima porque vai fazer com que qualquer demanda de infraestrutura, de melhoria de serviços públicos e tal, seja observada como uma demanda legítima e não como uma demanda a qual se atende. Na Escola de Enfermagem Ana Nery, nós temos um programa curricular que os alunos têm que ter uma atividade prática junto à comunidade, para poder saber como que aborda essa clientela dentro da sua moradia, que é uma abordagem diferente de você atender um cliente no centro de saúde, no hospital, coisa semelhante. E à época, por conta da violência urbana, que isso foi em 1990, 92, a violência urbana estava nos impedindo de estar adentrando as comunidades. Às vezes nós chegávamos para trabalhar, não tínhamos condições, tínhamos que sair, e por conta disso, no contato com a professora doutora Maria Dolores Lins de Andrade, que foi professora da Escola de Enfermagem Ana Nery, professora emérita, ela nos falou, mas por que vocês não vão para a Vila Residencial? E até então, eu era nova na universidade, eu, Ana Maria, mas tinha um grupo que já tinha um tempo na universidade que não conhecia a Vila Residencial. Mas dentro do campus da universidade tem uma vila, uma comunidade? Tem. Então ela nos trouxe aqui, nós fizemos contato, começamos nosso contato aqui junto à igreja, com o padre da época e alguns moradores da Associação de Moradores, e começamos a fazer então a primeira parceria. Se tinham interesse que nós viéssemos trabalhar aqui e que nós poderíamos fazer o que a gente denomina pista de mão dupla, né? Nós temos que dar uma experiência para os alunos da graduação de como trabalhar numa comunidade e ser também um enfermeiro de saúde pública. Por outro lado, a comunidade também passou a nos repassar, né, a demanda. Então foi por volta de 92, né, 93, foi o primeiro contato nosso aqui, que nós começamos fazendo o diagnóstico de saúde e das moradias, que foi a demanda dos moradores. Nós recebemos, inclusive, né, mapa da rua, da vila, com todas as casas, e além disso também fazer a campanha de vacinação. A Associação de Moradores foi fundada em agosto de 1980. Então, agora em agosto de 2010, completou 30 anos. A maior dificuldade que nós temos é falta de compreensão e união dos moradores, porque, infelizmente, cada um só quer olhar o seu lado, não vê que a comunidade, para ser construída junto com a Associação de Moradores, tem que ter aquela interação, né? E antigamente, há 30 anos atrás, quem poderia morar aqui, porque antes era a vila dos funcionários da UFRJ. Mas por essa falta do poder público aqui, quer dizer, praticamente a comunidade ficou num abandono. Então, os funcionários da universidade se negavam em comprar as casas aqui. E muitos moradores queriam sair, e aí por isso que virou vila residencial. Porque muitos moradores hoje não são funcionários terceirizados e outros trabalham em empresas lá fora. Mas todas as pessoas que, quando vão vender a casa, têm que passar aqui pela Associação de Moradores. A Vila Residencial cresceu, a Associação de Moradores também cresceu e ampliou. E hoje a gente vê essa estrutura maravilhosa que temos aqui. Joana, como essa reforma foi possível? Bom, tem um programa de inclusão social da UFRJ, através da Reitoria de Extensão, que tem 11 unidades. Hoje são 11 unidades da universidade que atuam aqui, entre enfermagem, nutrição, medicina, escola politécnica, escola de educação, tem aula de reforço escolar. E, através desse programa que atua aqui na Vila, nós fomos convidados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos a fechar um convênio com a UFRJ e a Secretaria, onde foi possível nós obtermos recursos
para reformar a sede da Amavila para que os alunos e os professores pudessem ter umas condições adequadas para poder realizar os seus trabalhos. Que, como vocês podem ver, tem os consultórios, tem a sala de vacinação, porque a Escola de Enfermagem Ana Nery está aqui na Vila há 17 anos, onde nunca nos deixou sem uma campanha de vacinação. Os alunos e a Escola de Enfermagem Ana Nery é que toda a campanha nacional de vacinação que vem aqui cobrir a vacinação. E só que antes não tinha essas condições, nós tínhamos que fazer tudo improvisado, pegar uma mesa, colocar colchonete, forrar um lençol, porque antes não tinha essas condições. E com esse convênio com a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, que foi possível fazer essa reforma. Hoje, como vocês podem perceber, tem os consultórios, tem a sala de vacinação, um laboratório de informática, tem a sala multiuso, onde todas as atividades de reuniões e aulas podem ser usadas lá, e tem a administração da Associação de Moradores. Aqui é ótimo, aqui é um lugar que a criança pode ficar à vontade. O tenho um neto de 13 e uma menina de 7, fica na praça da Igreja Católica até 11h30, meia-noite, nós nem esquenta. Agora lá na Vila do João já viu, né? Não gosto nem de falar, porque se vocês for me fumar, os vagabundos me viram na televisão, vai me procurar. Mas lá a gente tem que ficar com o olho na missa, outro no padre, poxa. Na mesma hora que tá calmo, sai tiroteio. Ontem mesmo eu fui lá, estava tudo com o dedo na agulha, no gatilho. Mas falei, em nome de Jesus eu vou passar. E cortei caminho e vim embora. É por isso que eu estou aqui. Aqui, para quem tem criança, não existe outro lugar melhor. A gente veio com a nova meta aí de renovação de trabalho, juntou o pessoal do que era juventude com o pessoal mais antigo, a Joana, o Assis, eu, Ednei, o Zé. A gente veio numa batida boa aí, tá com vários projetos. Um deles é a implementação da creche, a gente está em busca da nossa creche aí. O nosso posto de saúde também, que a gente recentemente, final de dezembro agora, a gente teve uma reunião com o pessoal da área programática aqui da ilha, e eles se mostraram interessados em colocar uma clínica da família aqui, anexa ao prédio ali da associação, e da nossa área de lazer, né? Colocar para os jovens, a gente tem uma população intensa aqui de crianças e idosos, colocar esses jovens aí para fazer vários trabalhos sociais. A gente também tem um projeto de implementação da inclusão digital, que é levar a internet a todos os moradores aqui da vila. Entrou num primeiro momento, como eu havia dito anteriormente, com o professor Eduardo Coutinho. Só que o projeto foi idealizado para mídia impressa. E como o projeto de extensão não tinha recursos de material, de consumo para fazer a execução dos jornais, ele não teve ele não reverberou dentro da comunidade, porque a comunidade ele não viu o projeto acontecer. De fato, não viu os jornais sendo distribuídos e parece que só foi feita uma edição do jornal. Em cima desse, que eu já percebi que essa demanda não havia sido atendida, porque a comunidade ela nem tinha, vamos dizer, a percepção que estava acontecendo um programa de inclusão social ali dentro e que várias unidades da UFRJ estavam integradas dentro desse programa. Então eu percebi logo de cara que havia um problema de comunicação, tanto no âmbito do registro das atividades do programa de inclusão, quanto em termos das ações que a Associação de Moradores promovia ou que as atividades culturais que os próprios moradores da Vila Residencial promoviam dentro da comunidade, que tinha uma dificuldade grande de comunicação e de divulgação desse material. Então eu propus um projeto de comunicação comunitária que trabalhasse nesse viés duplo, tanto na divulgação das ações do programa de inclusão e na capacitação dos moradores para que eles começassem a produzir o seu material de comunicação comunitária dentro da área deles, da região deles, sobre a questão de regularização fundiária, os problemas que a comunidade tem, as atividades culturais que estão sendo realizadas, os cursos que estão sendo oferecidos, abrangendo todo esse escopo que é muito rico, que acontece na comunidade, mas muita gente acaba não sabendo, que mora lá e não sabe. Nós, através da teoria, através do estudo do processo de absorção dessa cultura digital,
nós percebemos que não sabíamos nada. Então, nós começamos a construir esse conhecimento depois que nós entramos em contato com eles e vimos que não adiantava levar nada pronto. Tudo tinha que ser construído a partir da percepção da realidade deles, com os interesses deles, querendo saber como é que ligava um computador, como é que se fazia um e-mail, como é que eles poderiam inserir conteúdo, fotos, vídeos. E com essa mecânica, com essa atuação prática, ter uma segurança de que o conteúdo poderia sim ser relacionado à realidade deles. Então, essa maneira de fazer as coisas foi um ganho para eles e para nós. Alguns alunos que promovem atividades, moradores da vila, que promovem atividades culturais, estão com um blog próprio, divulgando o que eles fazem, os vídeos, poesias, movimentos que eles fazem lá, eles fazem festivais culturais lá dentro e eles publicam tudo na internet. Isso para mim é uma grande vitória. Isso quer dizer, o projeto, a vila está mostrando que produz cultura, que produz arte. Foi o envolvimento com a comunidade, o aprendizado que a comunidade traz, porque ao mesmo tempo que você está levando para lá um conhecimento, você também traz de lá todo um conhecimento, né? Um conhecimento ao qual eu não teria acesso se não fosse pelo projeto. E que é super enriquecedor. E é esse enriquecimento que entra no campo profissional, né? No campo profissional, eu acredito que o jornalista, quanto mais, mais ele conhecer, né, da sociedade em que ele trabalha, ou seja, no caso do Rio de Janeiro, é melhor para ele. Então eu acho que é um conhecimento a mais e isso contribui muito profissionalmente, além, claro, né, da questão de que você aprende a lidar mais com as pessoas, você aprende a lidar com pessoas com culturas um pouco diferentes, né? Apesar de estarmos todos dentro do Rio de Janeiro, todos numa cultura urbana, a cultura é um pouco diferenciada, porque é um morador de uma comunidade que talvez não tenha um acesso tão grande a aparatos comunicacionais e tecnológicos como teria fora dela. Na verdade, as obras que estão sendo feitas, elas estão sendo bem encaminhadas, tanto pela parte da regularização fundiária que foi feita aqui, e o mais importante é que antes o esgoto ele era jogado diretamente no canal do Cunha, e hoje, com as obras de canalização e saneamento básico aqui, elas já correm pelas galerias aqui das ruas. Eu esperava incluir isto num programa público, no que exigisse investimentos pesados, tipo rede de esgoto, condições de saneamento principalmente, para mostrar ao sistema universitário brasileiro como a extensão pode ser utilizada de uma maneira de trocar conhecimentos entre as diversas áreas da universidade e, ao mesmo tempo, permitir o aperfeiçoamento do processo de graduação. A vila, de certa forma, foi uma experiência piloto, que agora você está testando metodologia, monitoramento e, vou até dizer mais, assim, implementando ou formulando políticas públicas para as outras comunidades. E para o futuro da vila, eu acho que a universidade ela tem obrigação, né, de interagir e de compartilhar esse saber, né? Eu acho que a gente não pode imaginar uma universidade pública ausente dos grandes problemas nacionais. Eu acho que, do ponto de vista da vila, o que a gente vai fazer é o que a gente tem feito, intensificado nesses últimos anos, que é um envolvimento cada vez maior de outras unidades acadêmicas. Gostaria de discutir o conceito de extensão dentro do processo de ensino superior e dizer que a mão de Deus tinha nos dado a sorte de ter uma favela no campus universitário como um laboratório experimental para fazer extensão num padrão sofisticadíssimo.